going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Bom dia, estamos iniciando mais um programa por você e hoje fazendo essa abertura ao ar livre, uma delícia você respirar o ar puro. Olha só, o programa por você leva sempre um bem-estar, uma melhor qualidade de vida e você já sabe, todas as dúvidas que você tenha, mande um e-mail pra gente, o e-mail tá aí no seu vídeo, mktporvocê@terra.com.br e nós vamos tirar, na medida do possível, todas as suas dúvidas, como a de hoje. Hoje você vai saber se a prótese de silicone mamária, se ela deve ser trocada de tempo em tempo. E para dormir, eu posso dormir de bruços? É só aguardar que o Dr. Saulo vai tirar todas as suas dúvidas. E olha só a receitinha de hoje, um ovo de Páscoa proteico, uma maravilha, gente. No nosso quadro de atividade física, você que sofre, você que tem problemas de dores lombar, olha, hoje a Jéssica, fisioterapeuta, vai te dar algumas dicas, passar alguns exercícios para tentar solucionar, para tentar sanar essa sua dor. E o Dr. Leandro, ginecologista, é o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos, ou seja, métodos para evitar a gravidez. Tudo isso é aqui e é por você. Para iniciar o programa hoje, pensando em beleza, autoestima, vaidade, nós vamos começar com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. E com certeza essa dúvida é de muitas mulheres. Olha só, o Dr. Saulo vai responder pra gente se a prótese de silicone mamária, se ela tem que ser trocada de tempo em tempo, se tem quanto tempo. E para dormir, será que eu vou poder dormir de bruços depois de um período? Olha só. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite para nós podermos tirar as dúvidas aí sobre as cirurgias plásticas. Hoje nós vamos falar sobre as próteses mamárias. Então aí temos uma dúvida aí do público. Então eu vou falar sobre os acessos. Entre os acessos que nós usamos para prótese mamária, nós temos os acessos axilares, os acessos periareolares e pelo sulco inframamário. Aí nós podemos colocar essa prótese, ela pode ficar numa posição subglandular, pode ficar numa posição subfacial ou submuscular, que é o que nós temos mais usado hoje. A respeito das trocas, ela não existe hoje um tempo exato pré-determinado para as trocas, tanto que as próteses eles dão um tempo aí de garantia até bem prolongado, talvez até eles em algumas marcas elas dizem até ser vitalícias as trocas, em relação à ruptura espontânea e à contratura capsular. Na verdade, o que vai reger a troca da prótese vai ser a contratura capsular, que a contratura capsular ela sempre vai haver porque é uma reação do organismo contra a prótese. Apesar de ela ser inerte, mas o organismo ele forma uma cápsula e essa cápsula, devido à sua composição, ela tem uma capacidade de contração e isso dá um aspecto de endurecimento na prótese, certo? E entre a respeito das formas da prótese, nós temos as próteses de perfil alto, perfil baixo, perfil anatômico. Isso nós escolheremos no momento da avaliação do paciente, certo? Uma das perguntas também, né, do público foi a respeito do pós-operatório, como ele vai se portar no pós-operatório. Realmente, inicialmente, ele não vai poder dirigir, ele vai evitar
levantar os braços para cima das linhas do ombro, certo? E não vai poder dormir de bruço. Aí quem tem esse costume de dormir de bruço vai ter que ter um pouquinho de paciência nesse tempo, que vai ter um certo desconforto. Porém, após toda a cicatrização, já vai ser possível a paciente voltar a dormir de bruço. Isso aí ocorre mais ou menos entre os 45 e 60 dias do pós-operatório. Bom, o que a gente tinha aí para tirar de dúvidas, entendeu? Espero ter esclarecido aí a quem perguntou, entendeu? E espero nos ver de novo aí, tá? Um grande abraço para todos. Obrigada, Dr. Saulo. Gente, ainda hoje, na nossa receita saudável, você não pode perder. É um ovo de Páscoa proteico, tudo de bom. Aproveita aí, ó, já pega uma caneta, um papel para você anotar a receita. Porque agora nós vamos para o nosso quadro de atividade física. Você que tem problemas de dores nas costas, você que sofre com dor lombar, hoje a fisioterapeuta Jéssica vai passar alguns exercícios, algumas dicas que você pode fazer para tentar sanar, para tentar melhorar essas dores. Bom dia, Jéssica. Atividade física. Oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta. Como eu havia comentado na semana passada, hoje eu vim aqui para falar sobre exercícios para dor lombar. São exercícios para alunos iniciantes que vão trabalhar a mobilidade da coluna lombar, torácica, que precisa também ser trabalhada para esses pacientes que têm esse tipo de dor. E é um exercício bem fácil, só para mobilidade, ativação do core, abdômen, glúteos e estabilização da cintura escapular também. Então o aluno inicia sentado sobre os isquios, com a posição da coluna reta, mantém o abdômen contraído, inspira. Quando expirar, arredonda bem as costas, olha para o umbigo e vai mobilizando a coluna, encostando vértebra por vértebra na cama. Mantém o abdômen contraído mesmo quando deita, respira de novo, vai fazer o rolamento para subir. Levanta a cabeça, ombro, coluna, volta até sentar de novo e olha para frente. Respira, soltando o ar, arredonda, puxa o abdômen bem para dentro, vem fazendo a mobilidade da coluna, respira e quando soltar o ar, vai subindo, enrolando de novo, até sentar e alongar bem as costas. Esse exercício é um exercício que vai soltar e alongar um músculo ilio-psoas, um músculo da parte anterior do quadril. Quando esse músculo fica muito tenso, ele traciona a lombar e deixa ela muito rígida também. Então é importante soltar esse músculo e alongar ele para que a dor também alivie. Então a barra vai subir, puxando o ar e soltando o ar, o quadril afunda para que alongue toda a cadeia anterior do quadril. E volta, soltando o ar. Isso, o importante sempre é o quadril afundar na hora do exercício. Então os braços se alongam, a cintura escapular fica sempre encaixadinha e o quadril afunda mesmo mantendo o abdômen sempre contraído. O exercício é feito bilateralmente. Nós vamos encerrar com um exercício que trabalha o alongamento dos rotadores externos. Então, vai trabalhar principalmente piriforme. A barra, empurra a barra para o alto, cruza uma perna na outra, fazendo 4. O importante desse exercício é o quadril não pode levantar na hora do movimento. Então, o joelho vai flexionar no limite do paciente, para que ele sinta o alongamento da perna que está dobrada por cima da outra. O exercício também é bilateral e é importante que a lombar fique bem estabilizada com a contração do abdômen na hora do movimento.
Esses foram os exercícios apresentados para dor lombar. Eu gostaria de agradecer a Maíta pela oportunidade e fico à disposição sempre que você precisar. Obrigada, até a próxima. Tchau! Obrigada pela participação, Jéssica. Um beijão para você e mais uma vez, parabéns pelo seu estúdio aí de Pilates, Neopilates. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho e ainda hoje, uma entrevista com o Dr. Leandro, ginecologista. Nós vamos falar sobre vários métodos contraceptivos, ou seja, métodos para evitar a gravidez. Não sai daí não porque é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho você poderá acompanhar a nossa receita de hoje, que é um ovo de Páscoa proteico delicioso. Lembrando que você pode e deve participar. O e-mail está aí no seu vídeo, mktporvocê@terra.com.br. Mande as suas sugestões, tire as suas dúvidas. Não esqueça também de curtir a nossa página no Face por você. E olha só, você pode mandar para a gente também uma história, alguma coisa que tenha acontecido com você. Por exemplo, a semana passada nós trouxemos até no programa Por Você e levamos para você a entrevista, o depoimento da dona Neide, uma pessoa que teve câncer de mama, fez um tratamento totalmente guerreira, sempre com pensamento positivo. Ela contou a história dela, que com certeza serviu para dar força para muita gente. Então, se você tiver alguma história parecida com a da dona Neide, mande um e-mail para a gente. Isso é muito importante para que a gente possa fortalecer com pensamentos positivos e muita energia pessoas que estão passando por esse problema e que elas simplesmente passem por esse problema, tirando daí uma lição de vida muito bonita, ok? Você fica agora com o nosso quadro Receita Saudável. Enquanto isso, a gente vai dar um pulinho no consultório do Dr. Leandro, porque hoje ele falará conosco sobre os métodos contraceptivos lá do consultório, ok? É rapidinho. Agora a Páscoa chegando e o Rodrigo está aqui novamente. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom? Páscoa, ovo de Páscoa, chocolate. O Rodrigo vai ensinar a gente a fazer um ovo de Páscoa proteico, é isso? Exatamente. Qual que é o diferencial? Ele é menos calórico? Como que é? É, um ovo com menos caloria, menos açúcar, menos gordura. E também tem a proteína para o pessoal que vai para academia, que gosta de estar praticando atividades físicas, também tem a proteína para estar auxiliando. Ou seja, um ovo de Páscoa totalmente saudável, Isso. que você pode consumir sem peso, Isso. né? Você pode aproveitar a Páscoa sem peso na consciência. Sim, porque não dá pra passar a Páscoa sem comer chocolate, claro. gente. Não tem como. Então vamos lá, o que a gente vai usar para fazer esse ovo de Páscoa? Você aí de casa já pode anotar. Bom, primeiro a gente vai usar o meio quilo de chocolate, 500 gramas de chocolate, meio amargo ou amargo de preferência, por ser mais rico em antioxidantes e ser menos gorduroso do que o chocolate ao leite. No caso, meio quilo de chocolate, quantos ovos de Páscoa eu terei? Dá pra fazer, depende do tamanho da forma. Essa que a gente está utilizando aqui, dá pra fazer uns 2 ovos, 4 conchinhas. Meio quilo você faz 4 conchinhas, 2 ovos, Isso. ok. Aí a gente vai estar usando meio quilo de chocolate e vai estar usando também a proteína, que é o whey protein. A gente vai estar usando 3 colheres. 3 colheres Isso. de proteína. Depois leite. Leite a gente vai estar usando bem pouco. Cerca de 15 ml de leite só para dar uma liga. E você usou leite semidesnatado? Semidesnatado. Tá. Porque o desnatado ele é menos gorduroso, mas ele não dá ponto e aí pro você chocolate. Precisa, isso. ok. Então o leite semidesnatado para que ele dê o ponto do chocolate, isso, né? Exatamente. Tá legal. E 3 claras de ovos também, pra gente estar fazendo o mousse. 3 claras só? 3 claras só. Ok. Isso. Bom, agora a gente vai derreter o chocolate, pode estar derretendo ele em banho-maria ou a gente pode derreter no micro-ondas, 1,5 minutos a 2 minutos, depende da potência do seu micro-ondas. Vamos lá? Bom, o chocolate já está derretido. Isso, aí lembrando a gente vai... que deve ser usado chocolate meio amargo ou amargo, né? Isso, aí depois que derretemos o chocolate, a gente vai estar adicionando o whey, aqui junto com o chocolate. A proteína, Isso, né? a proteína, daí que vem o ovo proteico. E a gente vai misturar. Meu Deus do céu. A gente vai misturar até dissolver bem e ficar com uma cara de um aspecto de chocolate. Bom, agora a gente misturou bem o whey com o chocolate, a gente vai ajeitar ele nas forminhas.
Agora a gente vai ajeitando aqui a massa na forminha. Se eu quiser, eu posso até fazer um recheio aí dentro? Pode. Aí a gente vai estar até fazendo o recheio depois vai ter um com recheio mousse. aqui? Isso. Só que aí primeiro a gente deixa... Vai ter um mousse de deixa chocolate também? Isso, de chocolate também. Chocolate proteico. Tá bom, hein? Bastante proteína. Agora a gente leva ela pra geladeira. Geladeira ou freezer? Freezer por 20, 30 minutos. Pra Pouco, gente né? colocar... Rapidinho, 20 rapidinho, porque a gente vai colocar depois a cobertura. Que é só o ponto dele dar uma endurecidinha pra gente jogar a cobertura. Aí depois ele vai ficar mais tempo no freezer. Certo. Olha só, já tá pronto a casca, né, do ovo de Páscoa, o nosso né? primeiro O passo, ovo. o primeiro passo do ovo já tá pronto. Meio ovo. E agora? Agora a gente vai rechear, vai deixar ele mais... Mousse de chocolate com também? mousse de chocolate. Aí pra Vamos fazer o mousse, a gente vai usar 3 claras de ovos. 3 claras de ovos. A gente vai bater ela. Você pode bater na batedeira ou pode bater aqui. Bom, a clara você tem que bater, dar o ponto clara Isso, normal, ponto né? de clara em neve. Bateu as 3 claras. Ó, já deu praticamente o ponto, Já né? tá quase no ponto aqui. Mente que nem sei. Aí depois que bateu, a gente vai jogar mais um pouquinho de whey também, mais uma colherzinha de whey. Pra tá misturando. Uma colher. Pra tá misturando aqui. Aí agora você só mistura, né? Isso, a gente mistura. Bom, lembrando que agora, depois da proteína, a gente coloca o leite. Colocou o leite, a gente mexe lá até chegar no ponto de mousse. Aí a gente pega um pouquinho desse chocolate que a gente sobrou e a gente vai jogar aqui também para dar uma cara de mousse de chocolate. Pra virar o mousse de chocolate. Isso. Botamos ali. Vou pôr umas 2 colheres. Esse ovo vai ficar bem recheado de chocolate, hein? E bem continua, proteico mesmo. Continua batendo. Bom, terminado o mousse, a gente vai jogar esse mousse no ovo. Jogamos lá. A gente faz mais ou menos o mesmo processo que a gente fez para espalhar o ovo. E leva isso daqui para o freezer. Agora de 3 a 6 horas. Gente, olha só nosso ovo de Páscoa, sem açúcar, sem gordura, menos gordura, Menos gordura que o bem tradicional. menos calórico do que o Isso. tradicional, com bastante proteína. Rico em antioxidantes, pelo chocolate amargo. Agora é só eu morder, E né? bem proteico. Vamos lá. Gente, Aprovado? Bom. estamos de volta e hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Leandro, ginecologista, que vai falar um pouquinho com a gente sobre os métodos contraceptivos. Bom dia, Dr. Leandro. Bom dia, Maíta. Bom dia você está em casa nos assistindo. Obrigada por estar sempre participando do programa por você e levando informações tão úteis e necessárias para a nossa população, não é isso? Isso. Maíta, então vamos dividir os anticoncepcionais de 2 formas. Certo. Os métodos hormonais e os não hormonais. Então vamos lá. Quais são os hormonais? Os hormonais, você pode ter o simples com hormônio único derivado da progesterona e os combinados que teria o derivado da progesterona e do estrogênio. E aí nós temos vários métodos hormonais de anticoncepcional. Então nós temos a injeção, que seria um método injetável. Então vamos falar a injeção. Ela é usada semanalmente, mensalmente, como que é isso? Existe a mensal e a trimestral Certo. de utilizar. Depois nós temos o método mais comum, que é o que as mulheres mais utilizam, que são as pílulas anticoncepcionais. Certo. As pílulas elas podem ser de 21 comprimidos, 24 ou 28, que seriam aquelas de uso contínuo. Certo.
E depois tem mais algum nesse segmento? Tem. Nós temos o adesivo transdérmico, Certo. que são 3 adesivos e você faz a troca semanalmente. Certo. Nós temos também o hormonal, o DIU, que seria um dispositivo que ele é introduzido dentro do endométrio, que seria essa camada aqui do útero, e ele vai liberar hormônio. O DIU hormonal ele tem uma duração de 5 anos. Isso é uma regra. É uma regra. A não ser que a pessoa tenha tido alguma rejeição, mas fora isso é 5 anos. 5 anos. E o DIU de cobre, 10 anos. O que vale salientar é que o DIU hormonal, ele está ali, ele libera hormônio, o útero vai absorver esse hormônio, vai liberar para a corrente sanguínea e ele vai funcionar. O DIU de cobre, ele precisa estar bem posicionado. Então, a paciente que ela faz o método do DIU de cobre, ela tem que fazer o acompanhamento rotineiro para ver se esse DIU está na posição correta. E nós temos também o método de anel vaginal, que seria um anel de silicone que seria introduzido dentro da vagina, ficando 21 dias lá. Doutor Leandro, e qual assim o melhor método para a mulher? É o ginecologista que resolve? É a mulher? Tem algumas contraindicações desses que o senhor citou? Como que funciona isso? O melhor método para a mulher é aquele que ela decide em conjunto com o ginecologista. Certo. Por quê? São métodos diferentes, de formas de aplicações diferentes. A e pílula cada é a mais usada? A pílula é a mais usada. Certo. Mas cada caso é um caso. Então tem que ser uma decisão conjunta. Por quê? As mulheres também têm estilos de vida diferentes. Certo. Tem mulheres que são muito esquecidas. E aí uma pílula para uma mulher que é muito esquecida, será que é o melhor método de utilizar? Então é mais ou menos aí o raciocínio, né? Para que ele seja eficiente, a mulher tem que usar corretamente. Exatamente. O melhor método é aquele que vai atingir a sua eficiência, que é não deixar que a gravidez ocorra com o menor número de efeitos colaterais presente. E aí não existe uma regra que você coloca, faz a pontuação e vai dar aquele resultado, aquele método para aquela mulher. Esse resultado final, ele tem que ser feito em conjunto com o ginecologista, levando em conta história da paciente. Então não é porque a injeção será tomada uma vez por semana ou trimestralmente, como você disse, que ela vai ser menos eficiente do que a pílula. É a mesma coisa. Exatamente. Existe uma diferença que na prática, na estatística, ela passa a ser insignificante. Certo. Essa diferença. E nem quer dizer, por exemplo, que no caso da injeção, que ela tenha um efeito colateral maior do que a pílula. Tudo depende da paciente, do organismo da paciente, é isso? Exatamente, depende do estilo de vida da paciente. Certo. E da adaptação do organismo da paciente àquele tipo de método anticoncepcional hormonal. No caso do DIU, ele é um pouquinho mais complicado, não é? Para ser colocado, como que é? O DIU ele é de fácil colocação, de fácil aplicação, porém tem que ser analisado. É da mesma forma do implante transdérmico, ou na verdade o implante intradérmico também. Também existe o implante intradérmico que você coloca no subcutâneo da paciente, ele vai ficar durante o tempo liberando hormônio. Também é de fácil aplicação, mas você tem que estudar cada caso de acordo com cada paciente. O histórico, tudo como você Exatamente, citou, né? não tem uma regra que vai definir. Mesmo porque a paciente pode optar junto com o seu médico por um método e de repente o organismo dela tem alguma reação, não se adapta àquele método. Aí ela teria que trocar. Teria que trocar. E também nós temos os métodos anticoncepcionais não hormonais, okay. Que seria o DIU de cobre, que basicamente é o DIU de progesterona, porém sem um hormônio, que vai promover a anticoncepção por um outro mecanismo, mas a forma de pôr, o local que fica é o mesmo. Nós temos o diafragma com espermicida, que é um método hoje praticamente não utilizado. Nós temos a camisinha,
que é um método interessante, que além de evitar filho, a gente fala que evita doença. Certo. E no caso dela falhar, ela pode tanto falhar como os outros que a gente citou até agora, né? E existe a própria tabelinha, que é um método utilizado para evitar uma gestação. Porém, o que eu costumo falar para as minhas pacientes, que a tabelinha é o melhor método para você falhar. Falhar. Ou seja, Esse ela é o mais, não tem muita confiança na tabelinha, porque existem vários outros fatores que podem promover a falha da tabelinha. Então você que não quer engravidar e está usando a tabelinha, talvez devesse repensar. Não existe uma regra, não existe o melhor método, não existe o melhor. Ele tem que ser avaliado cada caso junto ao seu médico. Por isso, está sempre acompanhado de um médico, né? Por isso que a consulta rotineira no ginecologista é importante. Faz toda a diferença. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Bom dia e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa, mas sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT Interior. Tenha um ótimo domingo, uma excelente semana. Beijo, até lá. Tchau, tchau.